Nós vamos relaxar, meditar e dormir com uma leitura de sabedoria. Hoje eu trouxe esse livro de Paramahansa Yogananda e eu vou contar uma história antiga da Índia sobre como os buscadores encontraram Deus pela primeira vez. Vamos lá. Como os buscadores encontraram Deus pela primeira vez. Facilmente podemos compreender de que maneira o homem concebeu pela primeira vez a ciência médica, disse Paramahansa Yogananda. Ao sofrer fisicamente, ele procurou um método de cura. Mas o que o motivou a procurar descobrir coisas sobre Deus? Esta questão dá margem a uma profunda reflexão. Nos Vedas da antiga Índia, encontramos o primeiro conceito verdadeiro de Deus. Em suas escrituras, a Índia deu ao mundo verdades imortais que resistiram ao teste do tempo. Todo inventor, no plano da matéria, é movido por uma necessidade material. A necessidade é a mãe da invenção. E também motivados pela necessidade, os antigos rishis da Índia tornaram-se fervorosos buscadores espirituais. Eles descobriram que, sem satisfação interior, nenhum acúmulo de sucesso consegue trazer felicidade duradoura. Como então pode alguém vir a ser realmente feliz? Esse foi o problema que os sábios da Índia se encarregaram de resolver. 3 aspectos da natureza. O culto a Deus em tempos pré-históricos começou pelo medo que o homem tinha de várias forças da natureza. Quando chovia excessivamente, as inundações matavam muita gente e, aterrorizado, o homem passou a acreditar que a chuva, o vento e outras forças naturais fossem deuses. Mais tarde, os seres humanos perceberam que a natureza opera de 3 modos: criando, preservando e dissolvendo. A onda que se levanta no oceano exemplifica o estado da criação, pairando por um momento na crista do mar. Acha-se no estado de preservação e, mergulhando de novo nas águas profundas, passa para o estado de dissolução. Assim como Jesus viu a força universal do mal personificada em Satã, também os grandes rishis viram as forças universais da criação, preservação e dissolução personificadas em formas nítidas. Os sábios de outrora chamaram-na de Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Esses poderes primeiros foram criados como projeções do Espírito e manifestados, a fim de dar sequência a seu infinito drama universal. Enquanto ele, como Deus transcendente à criação,
permanece sempre oculto por trás da consciência desses poderes. Em épocas de dissolução cósmica, toda a criação e as suas vastas forças ativadoras voltam a se dissolver no espírito. Ali repousam até serem reconvocadas pelo grande diretor para reiniciarem os seus papéis. Esta consciência levou à ideia de que só existe um Deus, que simultaneamente é a causa da matéria e a inteligência, por dentro e por trás dela. Quem atinge a sabedoria suprema percebe que tudo é esse espírito em essência, embora seja oculto pela manifestação. Se tivesse essa percepção, você veria Deus em tudo. Portanto, a questão é: como que o encontraram pela primeira vez aqueles que o buscaram? Como passo inicial, fecharam os olhos para interromper o contato imediato com o mundo e a matéria, de modo a poderem concentrar-se mais plenamente em descobrir a inteligência subjacente a ela. Pelo uso da razão, compreenderam que não poderiam contemplar a presença de Deus no seio da natureza por meio das percepções ordinárias dos 5 sentidos. Assim, começaram a tentar senti-lo dentro de si mesmos. E por meio da concentração cada vez mais profunda, acabaram descobrindo como desligar os 5 sentidos e desse modo afastaram por completo, temporariamente, a consciência da matéria. O mundo interior do espírito começou a se abrir e Deus finalmente se revelou a esses seres magníficos da Índia antiga que persistiram firmemente nessas investigações internas. Dessa maneira, devoção e atividade correta atraem a atenção de Deus. Dessa maneira, os santos começaram gradualmente a transformar a concepção de Deus na percepção dele. Isso é o que você também precisa fazer se pretende conhecê-lo. Você não persiste o bastante em suas orações. Primeiro, você precisa ter uma ideia correta de Deus, um conceito definido, por meio do qual possa estabelecer uma relação com Ele. E então, precisa meditar e orar, até que essa concepção mental se transforme em realização. Assim você o conhecerá. Se você persistir, o Senhor virá. O caçador de corações quer apenas o seu amor sincero. Ele é como uma criança. Alguém pode lhe oferecer toda a sua fortuna e ele não a quer. E um outro clama: ó Senhor, eu te amo. E para o coração desse devoto, ele virá correndo.
procure Deus com segundas intenções, mas reze a Ele com devoção incondicional, exclusiva, imperturbável. Quando seu amor a Ele for tão grande quanto o seu apego ao corpo mortal, Ele virá a você. Na busca de Deus, a atividade tem o seu lugar, logo após a devoção. E há quem diga: Deus é poder, logo vamos agir com poder. Quando você for assíduo na prática do bem, com o Senhor sempre ocupando o primeiro plano na sua mente, você o perceberá desse modo. Porém, mesmo ao fazer o bem, pode-se agir correta ou incorretamente. Um sacerdote zeloso que traz para sua congregação um número crescente de pessoas somente para satisfazer o próprio ego, não agradará a Deus com essa conduta. Perceber a presença do morador divino deveria ser o primeiro desejo de todos os corações. Quando, de maneira persistente e altruísta, você executar todas as ações com pensamentos inspirados pelo amor de Deus, Ele virá até você. Então você compreenderá que é o oceano da vida que se tornou a pequena onda da existência individual. Essa é a maneira de conhecer o Senhor, pela atividade. E quando em cada ato você pensar nele antes, durante e depois de agir, Ele se revelará a você. Você precisa trabalhar, mas não deixe que Deus trabalhe por seu intermédio. Essa é a melhor parte da devoção. Se pensar constantemente que Ele está caminhando por meio dos seus pés, trabalhando por meio de suas mãos, realizando as coisas por meio da sua vontade, você o conhecerá. É preciso também desenvolver o discernimento, dando preferência às atividades espiritualmente construtivas, com a consciência em Deus em vez de... E tudo isso com a consciência em Deus, em vez de trabalhos executados sem pensar nele. A meditação é a mais elevada forma de atividade. Maior, porém, que a atividade, a devoção ou o raciocínio é a meditação. Meditar de verdade significa concentrar-se apenas no espírito. Esta, a meditação esotérica, é a mais elevada forma de atividade que o homem pode desenvolver e o caminho mais equilibrado para encontrar Deus. Se você trabalhar o tempo todo, viverá de maneira mecânica e perderá o contato com Deus, preocupando-se com seus deveres. E se o procurar somente com um pensamento analítico,
poderá perdê-lo nos labirintos do raciocínio interminável. Se cultivar apenas a devoção a Deus, seu desenvolvimento pode tornar-se meramente emocional. A meditação, entretanto, combina e equilibra todos esses caminhos. Trabalhe, coma, caminhe, ria, chore, medite só para Ele. Essa é a melhor maneira de viver. Se assim proceder, você será verdadeiramente feliz, servindo, amando, comungando com Ele. Enquanto permitir que os desejos e as fraquezas do corpo físico controlem seus pensamentos e ações, você não o encontrará. Portanto, seja sempre o Senhor do seu corpo. E ao sentar-se na igreja ou no templo, talvez sinta um pouco de devoção e um certo discernimento. Mas isso não basta. Se quiser realmente perceber a presença de Deus, a atividade esotérica da meditação é necessária. Talvez você pense que, após 2 horas de meditação, eu estaria morto de tédio. Não, eu não poderia achar neste mundo. Eu não poderia achar neste mundo nada que fosse mais inebriante do que esse meu Deus. Quando bebo desse vinho envelhecido da minha alma, um céu de felicidade pula no meu coração. A alegria divina se encontra em todos. A luz do sol brilha igualmente sobre o carvão e o diamante, mas é o diamante que reflete a luz. Da mesma forma, são as mentes transparentes que conhecem e refletem o Espírito. Na atividade esotérica da meditação, você tem a solução para o mistério que envolve o conhecimento de Deus. Não o censuro pelo que você faz, mas pelo que deixa de fazer. Você pensa que não tem tempo para Deus. Suponha que o Senhor esteja muito ocupado para cuidar de você. O que acontecerá então? Liberte a sua mente da miragem dos sentidos e do hábito. Por que você se ilude assim? Estou lhe indicando um mundo mais belo do que qualquer coisa aqui. Estou falando de uma felicidade que o embriagará à noite e o dia inteiro. Você não precisará das tentações dos sentidos para se divertir. Discipline o corpo e a mente. Controle os sentidos. Em
Costumo dizer que este corpo é uma central telefônica e os 5 sentidos são os telefones. Por meio deles, estou em contato com o mundo. Mas quando não desejo comunicar-me, desligo meus 5 sentidos e vivo na inefável alegria de Deus. O Pai Celestial não quer que seus filhos sofram mais. A ilusão sensória em que você vive deve ser superada. Você deve conceber Deus como a necessidade prioritária da sua vida. Quebre as algemas da limitação, dos hábitos obscuros e da rotina diária mecânica. Não condeno ninguém, só condeno a descrença e o esquecimento de Deus pelo homem. A técnica de meditação permite conhecê-lo. Então, ele vibrará como sabedoria em sua mente, alegria no seu coração, e você será mais ativo e mais bem-sucedido do que nunca. Queridos, já fui como vocês. Andei pela terra procurando a verdade e a felicidade. Mas tudo o que prometia alegria me deu sofrimento. Então me voltei para Deus. Cada um deve descobrir a própria divindade e conquistar para si próprio o reino de Deus. Deus e imortalidade não são mitos. O mais grave insulto ao eu dentro de você é morrer acreditando ser uma criatura mortal. Até quando se permitirá você, filho de Deus, ser ceifado, indefeso pela foice da morte, porque nunca tentou, durante a vida, vencer Maya, a ignorância? Deus existe, e ao ser humano ele conferiu independência, poder e razão, e por ser dotado de razão, o homem pode encontrar o Senhor e passar todo o tempo apenas brincando com a vida, sem encontrar Deus. Isso é desperdiçar o poder interior, divinamente concedido. Olhe para dentro de você mesmo. Lembre-se, o infinito está em toda parte, mergulhando nas profundezas da superconsciência. Você pode acelerar sua mente pela eternidade afora. Pelo poder mental, você pode ir longe, além da mais longínqua estrela. A lanterna da mente está plenamente equipada para lançar os seus raios superconscientes no mais recôndito coração da verdade. Use-a para isso.
Em resumo, existem basicamente duas vias de acesso à realização divina: a externa e a interna ou transcendental. A via externa consiste em atividade correta, amando e servindo a humanidade com a consciência centrada em Deus. E a via transcendental é a da profunda meditação esotérica. Pelo caminho transcendental, você compreende tudo aquilo que você não é e descobre aquilo que você é. Eu não sou a respiração, não sou o corpo, nem ossos, nem carne. Eu não sou a mente, nem o sentimento. Eu sou aquilo que está além da respiração, do corpo, da mente e do sentimento. Quando você transcende a consciência deste mundo, sabendo que não é o corpo nem a mente, e ainda assim estando mais consciente do que nunca de que existe, é essa consciência divina o que você é. Você é aquilo em que tudo no universo está enraizado. Céus, linos de eterna bem-aventurança se abrirão para você. Samadhi é uma experiência de júbilo, uma luz esplêndida, na qual se contemplam incontáveis mundos, e eles flutuam num vasto leito de alegria e bem-aventurança. Livre-se da ignorância espiritual que o faz pensar que esta vida mortal é real. Tenha você mesmo essas belas experiências no eterno Samadhi em Deus. Auroras de luz, céus repletos de eterna bem-aventurança se abrirão para você. Todos os grandes mestres afirmam que dentro deste corpo existe a alma imortal, uma centelha daquilo que tudo sustenta. Quem conhece sua alma, conhece essa verdade. Estou além de todas as coisas finitas. Agora vejo que o espírito, sozinho no espaço, com a sua alegria sempre renovada, expressou-se como um vasto corpo da natureza. Eu sou as estrelas, sou as ondas, sou a vida de tudo. Sou o riso dentro de todos os corações. Sou o sorriso na face das flores e em cada alma. Eu sou a sabedoria e o poder que sustentam toda a criação. Perceba isso. Minhas palavras podem continuar vibrando dentro de você, mas se continuar dormindo na ilusão, não saberá. Se despertar, perceberá que a verdade a que me referi está sempre pulsando em sua alma.
medite, aprenda esta lição de liberdade. Não espere mais. Não vim aqui para entretê-lo com festividades mundanas, mas para despertar sua adormecida lembrança de imortalidade. Você não sabe a angústia que sobrevém aos que permanecem na ilusão. Eu sofro por você e farei de tudo para ajudá-lo a compreender que a iluminação está dentro de você. Liberte-se para sempre.